Boa noite a todas e todos. Vamos aqui mais um bate-papo, uma live. A gente sempre faz live para esclarecer várias questões para as pessoas, principalmente nesse momento de pandemia, né? Nós hoje estamos aqui com o Fernando Carvalho, ele é defensor público da União, né, federal, e nossa ideia é bater um pouco sobre a questão da verba emergencial, né? Então, Fernando, fica bom à vontade aí para falar uma boa noite e já, né, emendando com a primeira pergunta, né, qual que é o papel da defensoria hoje, né? O que vocês fazem e como que as pessoas podem ter acesso a vocês, né? Por quais meios e quem tem direito de procurar a defensoria pública? Bom, uma boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do vereador Toninho, sempre preocupado aí com a população mais carente, mais necessitada, e de se ver logo de início que a sua preocupação não se exala apenas em palavras, mas em ações também. Procurou aqui a Defensoria Pública da União para que pudéssemos trazer informações relevantes para as pessoas que estão com tantas dúvidas em relação ao auxílio emergencial. Uma breve síntese: a Defensoria Pública ela tem a missão constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita para as pessoas que não têm condições de pagar um advogado. A atuação forte da Defensoria Pública, então, são as questões envolvendo direitos humanos e os grupos específicos, né? As minorias, as pessoas, os grupos considerados vulneráveis. Então, hoje, a Defensoria Pública, durante a pandemia, a Defensoria Pública da União, por se tratar de um órgão da Defensoria que atua na esfera federal, é quem foi incumbida, então, de auxiliar as pessoas nos casos de indeferimento do auxílio emergencial. É uma tarefa muito importante. Nós estamos colocando todas as nossas equipes para trabalhar, defensores de área criminal, previdenciária, todos estão dedicados para auxiliar a população no auxílio emergencial, justamente porque sabemos da quantidade, né? Pelas notícias, são aproximadamente 41 milhões de pessoas que tiveram o auxílio emergencial indeferido, é aproximadamente 1/5 da população brasileira que ficou sem o benefício, apesar de fazer o requerimento. Obviamente que a Defensoria Pública da União não tem a mínima estrutura para atender toda essa população. Estamos presentes em apenas 43 cidades do interior e nas capitais do Brasil. Então, o nosso público é bem aquém do que nós precisaríamos atingir, né? Existe uma emenda, uma disposição constitucional que a Defensoria Pública deveria estar presente em todas as subseções do Brasil dentro de aproximadamente 2 anos ou 3 anos, mas desde da promulgação dessa emenda, houve pouquíssimos avanços, porque nunca é destinado orçamento para que a instituição possa crescer, né? Para você ter uma ideia, existem atualmente mais de 500 cargos vagos de defensor público federal que não são providos porque não há orçamento, né? Então, diante dessa pandemia, essa deficiência no aparelhamento da nossa instituição fica mais evidente, mais relevante, porque nessa hora, se nós fôssemos se tivesse sido cumprida a Constituição Federal, nós estaríamos já em praticamente todas as subseções, e eu estaria aqui, ao invés de contando um pouco das mazelas da instituição, eu estaria aqui comemorando o nosso avanço e atendimento a toda a população brasileira que precisa da nossa atuação no auxílio emergencial. Mas, enfim, isso é só uma introdução, porque, além das dúvidas que eu vou tirar, eu vou também, infelizmente, ter que expor algumas restrições que nós temos no nosso atendimento e dar orientações até de busca, de repente, de outras formas da pessoa tentar obter o seu auxílio emergencial. Mas isso, no decorrer da nossa conversa, a gente bate um papo. Então, eu começo aqui com o foco do nosso bate-papo de hoje,
Eu passo a palavra para o Toninho novamente. Eu acho que você tem algumas perguntas que já foram pré-selecionadas, né, Toninho? Isso. Eu só queria também fazer uma pergunta, acho que tem muita dúvida das pessoas sobre a defensoria. Pode falar. O que define, por exemplo, eu procurar a Defensoria Pública da União, né, ou a Defensoria Pública Estadual? Isso, bem lembrado. Exatamente, imagina, né? A gente tem esse problema de divisão de atribuições. Aqui em São Paulo, até de certa forma, isso foi resolvido, porque hoje a Defensoria Pública da União ocupa o mesmo prédio da Defensoria Pública do Estado. Então, de certa forma, ali a pessoa errou de instituição, é só bater no atendimento ao lado. Mas, basicamente, a diferença sim, aqui em São Paulo isso está bem já resolvido. Mas é muito difícil isso, porque são órgãos independentes e que têm administração própria, então, realmente, para conjugar essa situação que aconteceu em São Paulo, é só uma crise financeira mesmo. Na verdade, como a DPU não tem... Está bloqueada com o orçamento, teve que entregar parte do seu prédio em São Paulo, porque não tinha mais orçamento para mantê-lo por causa da PEC do teto, que foi aprovado recentemente. Nossa, então, felizmente, quem ocupou parte do prédio foi a Defensoria do Estado. Foi uma coincidência positiva. Mas foi por causa de limitação orçamentária. Então, em vez da gente ampliar o atendimento, a gente teve que recuar. Então, foi um recuo positivo, porque foi a Defensoria do Estado que nos brindou ali de vizinhos. Mas, basicamente, é assim. Todas as causas que forem de atribuição da Justiça Federal, ela fica, então, com a Defensoria Pública da União. E os demais assuntos que são tratados pela Justiça Comum Estadual, então, é a atribuição da Defensoria Pública do Estado. Então, órgãos municipais, órgãos estaduais, quem trata dessa assistência é a Defensoria do Estado. Então, lides, problemas entre pessoas físicas ou entre pessoas físicas e o Estado e o município, Defensoria do Estado. Problemas entre o cidadão e a União, e aí a União a gente considera empresas públicas federais, autarquias federais, como o INSS, INCRA, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a própria União, a Receita Federal, os Correios, a Caixa Econômica Federal. Então, esses órgãos federais atraem, então, a atribuição da Defensoria Pública da União. Basicamente, a diferença é essa. Então, quando você tem um problema com algum ente federal, a procura é pela Defensoria Pública da União. Em São Paulo, Rua Teixeira da Silva 217, ou pelo site dpu.def.br/contato endereço São Paulo. Vai aparecer no link aqui do nosso bate-papo, esse link para quem tiver interesse. E a Defensoria do Estado também, o atendimento é via 0800, pelo agendamento, 0800 773 4340, e também hoje eles atendem pelo site por meio de um formulário, estão atendendo também virtualmente, como a Defensoria Pública da União, durante a pandemia e as restrições, está atendendo hoje virtualmente. Então, nós temos canais de telefone, e-mail e um formulário eletrônico para registro das reclamações em relação ao auxílio emergencial. Tá. Também o link vai estar disponível aí na nossa conversa. Que bom. Fernando, as pessoas para ganhar o auxílio emergencial têm que ter critérios, né? Quais são os critérios hoje para a pessoa ir no site se cadastrar? Bom, basicamente, então vamos tratar aí de alguns grupos, né? Então, os beneficiários do Bolsa Família, eles já são contemplados automaticamente com o auxílio emergencial. Então, as pessoas que são ali indicadas como responsável familiar e no cadastro único, que é um cadastro que você tem que fazer para que você tenha direito ao Bolsa Família. Então, essas pessoas já recebem as duas cotas que a sua família tem direito. Isso até, vou aproveitar e abrir o parênteses aqui, Toninho, que esse é um dos grandes gargalos aqui do nosso processo de assistência. Então, muita gente nos procura porque o cadastro único, que envolve aí o pagamento do Bolsa Família, contém muita informação desatualizada, mas muita mesmo. Outra coisa, às vezes, quando a pessoa vai fazer o cadastro único, a pessoa lá, o atendente do CRAS, que é quem normalmente atende esse cadastro único,
às vezes inclui pessoas do núcleo familiar que não são necessariamente pessoas do núcleo familiar, né? Vou dar um exemplo de um caso que eu tive aqui, que eu atendi de estrangeiro, uma mãe e uma filha estrangeira, que deram um abrigo temporário para um parente distante. Eles não contribuíam para o sustento, não fazia parte do núcleo familiar. Na verdade, deram uma cama para a pessoa dormir enquanto ela não achava outro lugar para morar em São Paulo. Essa pessoa foi ao CRAS para fazer o requerimento do Bolsa Família, e o CRAS, de uma forma inadvertida, porque também o estrangeiro não entende o que perguntam para eles, né? E incluiu essas duas pessoas como integrantes da família. Resultado, a parente que chegou para dormir num colchão na casa da pessoa enquanto não achava um lugar para morar, recebeu R$ 1.200 por toda a família. E as pessoas que deram abrigo não tiveram direito ao auxílio emergencial, quer dizer, tiveram direito, em tese, o valor pago para a pessoa que chegou também é delas. Mas até isso explicar para a pessoa que ela vai ter que dividir os 1.200 com outras pessoas, que não tem nada a ver com o núcleo familiar, aí já é uma tarefa muito difícil, né? Nós estamos começando com brigas familiares em razão desse problema do cadastro único. Então, o Bolsa Família, então, voltando ao início da pergunta, então, beneficiários do Bolsa Família recebem já a cota individual ou as duas cotas já correspondentes a toda a família. Então, todo mundo que estiver constando lá no cadastro único, como sendo da família daquele beneficiário do Bolsa Família, não vai conseguir fazer o requerimento, nem vai ter o auxílio emergencial deferido autonomamente. Quem vai receber o benefício vai ser o responsável familiar cadastrado no Bolsa Família. Então, são centenas de milhares de casos que tiveram problema com esse detalhe aí que eu acabei de explicar. E normalmente, já adianto que é um tema difícil também de você questionar na via judicial. Principalmente se essa atualização do cadastro foi recente. Porque pode parecer que a pessoa só quer mudar a informação para poder fazer jus a receber o auxílio emergencial, né? Confiamos sempre aqui na boa-fé dos nossos assistidos. Então, nós juntamos os comprovantes de residência autônomos, por exemplo. Qual seria o jeito de provar que a pessoa não reside mais naquele núcleo? Comprovantes de residência autônomos. Então, o responsável familiar teria um comprovante de residência e aquela pessoa que estaria indevidamente no cadastro dele mostrar um comprovante de residência em outro endereço. Então, seria uma boa alternativa. Então, em primeiro lugar, beneficiários do Bolsa Família. Segundo lugar, quem está cadastrado também no cadastro único, porém não estava recebendo o Bolsa Família. Essas pessoas também vão receber o auxílio emergencial automaticamente. Os problemas que eu acabei de narrar em relação ao Bolsa Família são os mesmos em relação a quem está no cadastro único, tá? Porque é a mesma coisa. O governo se baseou no estado do cadastro único do dia 2 de abril de 2020. Então, se aquele núcleo familiar, que não existe mais, está constando como núcleo familiar ali no cadastro único, quem vai receber vai ser duas pessoas desse núcleo familiar. E só. As demais vão ter o benefício indeferido ou inclusive automaticamente. E muitas vezes, na verdade, não vem escrito que foi indeferido. Ele diz, foi deferido. Mas é que ele foi direcionado para apenas 2 membros daquela família. Então, tranquilo, Bolsa Família, cadastro único, o benefício é pago automaticamente. Quem não recebeu em relação a isso? É quem tem problema no cadastro único. É quem os núcleos familiares estão ainda com informações desatualizadas. Então, são núcleos familiares que não existem mais, mas no cadastro único eles existem. Então, por isso, essas pessoas não receberam o benefício. Bom, a partir daí, nós tivemos as pessoas que fizeram o cadastro pelo aplicativo, né? Então, essas duas primeiras hipóteses são pessoas que não precisaram fazer o cadastro, porque já estavam nesse banco de dados do governo. Então, a partir daí, quem faz o cadastro? Quem tem direito? Quem mora numa família que recebe até meio salário mínimo de renda per capita ou até 3 salários mínimos no total. Essa é a letra da lei. Quem não tiver recebido até acima do limite de isenção do imposto de renda no ano de 2018. Essa pessoa também pode receber o auxílio.
quem não estiver em gozo de benefício previdenciário, seguro-desemprego ou possuir um vínculo de emprego ativo, né, na data do requerimento da lei. Basicamente, são essas pessoas que fazem jus ao auxílio emergencial. Cada família tem direito a apenas 2 cotas, e quando a família for composta por mulheres, chefes de família com crianças menores de 18 anos, essa pessoa pode receber até 2 cotas, até R$ 1.200, incluindo as mães menores de idade. E foi uma alteração que incluída pela alteração da lei recente. No começo, as mães menores de idade não tinham direito, né? Então, basicamente, esse é o grupo de pessoas que tem direito ao recebimento do auxílio emergencial. Em torno desses requisitos, nós temos aí centenas de problemas que acontecem, que acabam ensejando o indeferimento do benefício. Eu até tenho as perguntas que já foram, mas eu acredito que, com base no que eu falei, o Toninho pode ter alguma pergunta adicional, fico no aguardo aqui. Sim. Bom, um pouco mais perguntas, depois eu também não fugir muito aqui. O prazo para pedir o auxílio emergencial, tem um prazo estipulado? Até quando as pessoas podem pedir o auxílio emergencial ainda? Então, já tem algumas notícias na internet e também no site da Caixa Econômica Federal que o prazo para solicitar o auxílio emergencial acabaria agora dia 2 de julho. Na verdade, essa é uma interpretação da lei que não está assim expresso na lei, mas pelo menos a Caixa faz essa interpretação de que o benefício só pode ser pedido no prazo de vigência da lei. Qual seria esse prazo de vigência? É aquele prazo que a própria lei fala, que durante 3 meses, a contrário da publicação da lei, o benefício será pago mensalmente, no valor de R$600, Porém, já existe a informação, já foi publicado pelo presidente da República, inclusive, que o benefício vai ser prorrogado. Então, em tese, se a lógica do fim do prazo é a vigência do auxílio emergencial, com a sua prorrogação por mais 3 meses, então, esse auxílio poderia ainda ser solicitado até o final desses novos 3 meses que já está sendo anunciado a prorrogação. Então, a princípio, óbvio que quem pode antecipar o requerimento antes do dia 2 de julho é interessante. Nós temos hoje um canal alternativo, foi criado para atender quem não tem acesso à internet, o telefone, que são as agências do Correio. Então, quem não tem possibilidade ou teve dificuldade de fazer o requerimento pelo celular ou pelo site, pode procurar a agência dos Correios e, de preferência, fazer o requerimento o quanto antes, porque a necessidade é atual. Então, mas essa questão do prazo é relativa, porque havendo a prorrogação, então nós não falamos mais da data de 2 de julho, e sim a data final do auxílio emergencial, já considerada essa prorrogação. No começo tinha uma expectativa que a pandemia ia ser mais curta, e agora as pessoas começam a perceber, os especialistas falando que ela vai se estender mais, pelo menos, do que estava se pensando no início, né? Então, por isso que a tendência mesmo é estender o prazo, né? Isso, a princípio foi divulgada uma informação que vão ser mais 3 parcelas, uma de 500, uma de 400 e uma de R$300. Mas ainda é uma informação extraoficial, eu não vi nenhuma alteração legislativa ainda. Até agora não. Tá. Mas foi uma informação já trazida pelo presidente, então provavelmente vai ser o teor de uma medida provisória a caminho, ou de um projeto de lei. A Leca está falando aqui, né, que ela tem emprego público, mas ela trabalhou contratada e não conseguiu indeferido o pedido dela, né? Eu recebi muitas reclamações nesse sentido. É uma terceirizada de limpeza ou alguma coisa, né, ou da cozinha da escola. A pessoa foi mandada embora para terceirizada, não tem mais vínculo empregatício, mas por alguma questão, em algum departamento da Secretaria Municipal de Educação, eles não deram algum tipo de baixa
e aí o governo federal estava constando ainda que tinha algum tipo de vínculo, mas isso foi corrigido, assim, que a gente percebeu nas terceirizadas ligadas à prefeitura municipal. Esse tipo de questão chegou para vocês lá na DPU? Muito. Fernando. Então, nós temos vários casos. O que acontece? Inicialmente, houve o cruzamento pela DataPrev com o banco de dados da RAIS. E a RAIS é uma relação entregue anualmente. Então, muitos vínculos de 2019, 2020 já encerrados, como a RAIS não era relativa ao ano atual, e sim ao ano passado, então as pessoas acabavam sendo identificadas pelo cruzamento automático de dados como titulares, ou de cargo público, ou de um próprio vínculo mesmo na carteira de trabalho. Nós temos vários problemas de seguro-desemprego, auxílio previdenciário. Esses casos são os casos mais fáceis de resolver, né? Por quê? Porque nós temos aí, a pessoa normalmente tem uma prova documental pública, inclusive, de que não tem aquele vínculo em aberto, né? Então, esse é o típico caso que a gente consegue, primeiro, resolver extrajudicialmente. Hoje a DPU tem um módulo de contestação com o Ministério da Cidadania, e essa é exatamente uma das hipóteses que a gente pode conseguir a reversão da decisão de indeferimento. Basta a pessoa apresentar o documento comprobatório de que o vínculo está encerrado, né? Tem que ser um documento oficial, expedido pelo seu RH, e aí esse documento, ou a própria baixa na carteira de trabalho, o extrato do CNIS de contribuições, constando lá a última contribuição, a baixa do contrato de trabalho, qualquer documento que informe, que comprove efetivamente que houve a baixa. O grande problema é que, por exemplo, aqui na DPU São Paulo, nós já temos uma fila de aproximadamente 5 mil pessoas que pediram assistência para que a gente verifique a razão do deferimento. Então, eu tenho que vir aqui dar a cara a tapa mesmo para dizer que é um processo lento até a gente conseguir essa contestação na via administrativa, até porque essa contestação foi aberta, essa possibilidade para a DPU agora, segunda-feira, dia 22, que o convênio começou. Depois de 3 meses, a DPU batendo na porta do Ministério da Cidadania, buscando uma solução para os casos mais comuns de indeferimento que a gente estava observando na medida que as pessoas procuravam a nossa instituição. Então, hoje, o nosso módulo de contestação, esse caso que ela citou aqui é exatamente um dos casos que estão previstos no nosso acordo de cooperação. O problema só é que ela tem que fazer o pedido aí pelo nosso formulário eletrônico e aguardar o nosso contato, pedindo os documentos que ela tem que nos enviar para fazer a contestação. Talvez demore um pouco mais, mas é o caminho. Qual é o caminho alternativo? Para as pessoas que têm o direito assim tão fácil de comprovar. Porque nessa hora de excesso de demanda, excesso de procura da nossa instituição, a gente tem que pensar também em mostrar os caminhos alternativos. Porque eu entendo que justiça não é a gente falar, você já está sendo atendido. Não, justiça a pessoa quer o dinheiro na mão, né? Então, é duro, às vezes, ela entender que, mesmo procurando a DPU, demora para receber. Mas é porque é uma limitação de pessoas, não, é humanamente impossível a gente atender tantos processos ao mesmo tempo e todos os dias entrando centenas, de milhares. Eu vou te dar um exemplo que durante essa semana, num único dia, em menos de 1 hora, já tinha entrado mais de 1.300 pedidos pelo nosso formulário eletrônico. E nós temos apenas 30 defensores em São Paulo para atuar sobre isso. Então, num único dia, fora todos os outros que entram todos os dias anteriores. Então, é uma avalanche de pedidos de assistência em que, então, a gente acaba mostrando que, além da DPU, nós temos pelo menos 2 canais alternativos em São Paulo, que é o próprio e-mail do Gabinete de Conciliação da Justiça Federal e também o próprio site do Juizado Especial Federal. A pessoa pode, individualmente, sem advogado, pedir para a Justiça a concessão do auxílio emergencial. E nesse caso da colega aí que ela colocou, inclusive, é um caso típico, é um caso fácil de você levar sozinho, justamente porque você tem a prova do fim do vínculo. É só esse o obstáculo. Então, uma vez apresentado essa prova, você já tem acesso ao auxílio emergencial rapidamente. Não estou dizendo para não procurar DPU, estou dizendo pode procurar, mas nós temos pelo menos 3 canais em São Paulo hoje, coloquei no link,
é o e-mail da Central de Conciliação, que a Justiça Federal também, nesse esforço conjunto, para atender, sabendo que são milhares de problemas que vão aparecer, também criou, está fazendo um esforço para que essa central tenha efetividade, para que o Ministério da Cidadania também concorde com as demandas antes de ir para a Justiça, efetivamente. E temos também o acesso à Justiça, que é por meio do Juizado Especial Federal. A pessoa entra lá, parte sem advogado, faz o seu cadastro, preenche o formulário com a sua história e junta os documentos que comprovam o seu direito, né? Então são esses 3 canais. E o nosso canal de contestação também está aberto hoje através de um convênio que a DPU fez com o Ministério da Cidadania. Fernando, só mesmo para te informação, não sei se você também tem isso, né? Hoje, então, 41 milhões foram negados, né? Foram pedidos e negados. Você sabe quantas pessoas estão sendo atendidas? Olha, atendidas com auxílio emergencial, não entendi. Você fala pela DPU nacional? Ah, não, assim... Não. Em geral, não conseguiram ser... Creio que por volta de 100 milhões de pessoas fizeram pedido do auxílio emergencial. Então, 60% disso aproximadamente obteve o auxílio, está recebendo, e 40 milhões tiveram auxílio negado. É mais ou menos, é um número aproximado que a gente recebe via... Não, sim, só para ter uma ideia, eu não tinha uma ideia de quanto as pessoas que estão escutando. É quase a metade da população brasileira que pediu auxílio emergencial. Né, pelos números, né? Eu acho que você já respondeu, mas a Eusita está perguntando, pensionista por morte tem direito ao auxílio emergencial? Isso, a pensão por morte, ela é considerada um benefício previdenciário. Então, a pensão por morte, como sendo um benefício previdenciário, ela afasta o direito à percepção do auxílio emergencial. Não tem direito ao auxílio emergencial. Não, porque a pessoa continua tendo a sua fonte. Eu entendo a pergunta, porque a pessoa normalmente tem a pensão por morte e exerce a sua atividade laborativa, o seu trabalho de autônomo, então ela recebe a sua renda também por outras atividades. Mas aí é um critério de seletividade que o governo federal... Imagina, com todo esse critério de seletividade, você já teve metade da população fazendo o requerimento, então, cada item que ele dispensa, daqui a pouco era perto dos 200 milhões mesmo, né, que fariam. Que não é uma má ideia, né? Eu acho que, em se tratando de pandemia, isso já é uma opinião pessoal, o auxílio emergencial deveria ser pago para quem requer, né? A gente sabe que as necessidades, é difícil você avaliar a necessidade de cada pessoa, então... Mas, infelizmente, a gente sabe que o cobertor é curto. Sim. Não estou aqui nem defendendo o governo também, mas a gente sabe que apesar de ser o ideal, a gente sabe que o mundo real tem que haver algumas limitações, né? Então, infelizmente, quem tem emprego formal ativo, quem recebe benefício previdenciário, quem tem empregado público, então, essas pessoas, elas não têm direito ao auxílio emergencial, por mais que elas tenham limitações com a sua renda que tinham antes da pandemia. A Dani está perguntando aqui, né? Em 2018, ela fez declaração de imposto de renda, então ela ganhava mais do que passava no teto de isenção, no caso, né? Que não precisaria de fazer. Só que tem 2 anos que ela se encontra desempregada, depois de 2018 para que ela ficou desempregada. Ela tem direito? Bom, pelo teor da lei, não tem direito. Então, a Lei 13.982, que é a primeira lei publicada do auxílio emergencial, ela excluía expressamente essas pessoas que declararam renda superior ao limite de isenção do imposto de renda no ano 2018. A Lei 13.998, ela continha um dispositivo que anulava esse requisito. Porém, esse dispositivo foi vetado pelo presidente da República. Então, essa restrição do imposto de renda 2018 continua ativa. Juridicamente, agora, falando, institucionalmente, aí já é uma questão muito de entendimento, mas nós já temos na Defensoria Pública decisão já reconhecendo a inconstitucionalidade dessa exclusão. De fato, como a nossa colega aí acabou de falar, não faz o mínimo sentido
você negar o auxílio emergencial 2 anos depois de uma época que você ganhava um salário bom, né? A gente sabe que a necessidade é atual, então não tem como você aferir uma necessidade atual com base no que você ganhou 2 anos atrás. Então, para esses casos, a gente não tem condições de fazer acordo, tentativa de conciliação, é ação judicial direto. Então, nós temos sim ajuizado ações para obter o auxílio emergencial para as pessoas que comprovam que não têm renda em 2020, que é o ano da pandemia, da crise provocada pelo coronavírus. Então, a gente entende institucionalmente que esse critério é totalmente inconstitucional, viola a isonomia, viola a dignidade da pessoa humana, porque a pessoa necessita do benefício e a renda que tem que ser aferida é a atual, não a passada, né? Então, não é porque a pessoa tinha uma vida um pouco mais confortável em 2018 que agora ela pode morrer de fome. Então é bem claro essa distinção, aliás, é muito clara a inconstitucionalidade dessa distinção, né? Tudo bem que é o que o governo tinha em mãos, porque a última declaração apresentada foi de 2019, mas foi na minha opinião, e com o devido respeito, uma infelicidade a utilização desse critério do Imposto de Renda 2018. A gente tem até conversado isso sobre essa questão do auxílio alimentação aqui nas escolas municipais do município, né? É só quem está no cadastro único também que recebe o valor. Só que uma coisa era um mês antes da pandemia, o que estava cadastrado, né? Outra coisa que a pandemia fez, né? Muita gente perdeu o emprego, não tem mais condição de renda, né? Sim. Então, quer dizer, mesmo o cadastro único não está atualizado por conta da própria pandemia. Já não estava antes, como você já falou, mas também a pandemia mudou toda a questão social e econômica, né, do país. Mudou totalmente. Tem muita gente, por exemplo, que pagar um plano de saúde está indo para o SUS porque já não perdeu o emprego, não paga mais o plano de saúde. Ou pagar escolas privadas para particulares, plano de saúde para setor público, enfim. Nós sabemos aqui que é uma quebradeira generalizada, né? Então, realmente, você fixar critérios de assistência social com base em dados antigos é uma contradição, assim, sem precedentes, né? Você tem que fixar um programa social com base na situação atual da pessoa, não passada. Agora. Exatamente. A Kalinda está perguntando se é verdade que muita gente vai ter que devolver o dinheiro do auxílio emergencial no ano que vem. Olha, não digo que é verdade, mas com base no que a gente acompanhou nos últimos anos em relação a outros benefícios, como seguro-desemprego, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o próprio Bolsa Família. Então, o governo sempre faz controle de auditoria posterior ao pagamento dos benefícios. Então, é bem provável que vá haver auditoria no pagamento de todos os auxílios emergenciais, e aí, se constatado que a pessoa recebeu sem ter direito, provavelmente vai haver aí uma intimação, uma notificação da pessoa para fazer a devolução do valor. Não é uma certeza, mas eu estou me baseando aqui em outros benefícios assistenciais em que há essa revisão e depois o valor tem que ser devolvido. Por isso a importância da pessoa ter a consciência de que, se ela não se enquadra nos requisitos legais, ressalvando o meu entendimento pessoal que o auxílio emergencial tinha que ser pago para todos que requeressem, mas trabalhando aqui com a realidade, que existe uma lei e existem critérios de pagamento. Então, a pessoa que não preenche os requisitos deve evitar de fazer o requerimento para não ter uma dor de cabeça posterior. A gente não sabe as esferas que podem, mas a gente, às vezes, pensa até que há casos que pode haver até apuração criminal, a depender aí do nível de indevida, dependendo do tipo de informação que a pessoa prestou e constatando que essa informação era falsa pelo cruzamento aí com outros bancos de dados. Entendi.
Quer dizer, então, não é uma certeza, mas é uma probabilidade grande que vai ter uma auditoria, né? Porque não tem nada Muito grande, oficial, mas muito pelas grande. Não é, experiências, né, é que vai ter. pela experiência pretérita com outros benefícios, a probabilidade de haver um cruzamento e, entre aspas, caça às bruxas é grande mesmo, e então quem puder evitar, porque tiver a consciência que tem a fonte de renda e não necessita do auxílio emergencial, evitar de fazer o pedido inserindo informações inverídicas no requerimento. Aliás, é sempre vedado inserir qualquer tipo de informação inverídica em qualquer requerimento de benefício público. Fernando, a Natália falou o seguinte: tem um amigo que teve seu cadastro fraudado e perdeu a segunda parcela. Nesse caso, podemos recorrer ao DPU também? O que fazer? Bom, vamos lá. Esse é um caso muito comum. Eu vou fazer um paralelo aqui com as fraudes que ocorrem normalmente, bancárias principalmente. Então, quando alguém saca um benefício no seu nome, quais são as providências que você tem que tomar? A princípio, não é procurar por assistência jurídica. A princípio, você vai fazer um boletim de ocorrência, porque houve um crime, né? Se alguém saca o seu benefício, essa pessoa praticou um estelionato contra você e o banco. Então, você faz o boletim de ocorrência para comunicar o crime e protocola um pedido na própria Caixa Econômica contestando aquele saque, pedindo para que a Caixa efetue novamente o pagamento. Porque se não foi você, o banco tem que fazer lá a sua verificação interna e constatando que houve uma falha, ele tem que pagar isso e assumir o prejuízo. Aí houve uma falha do sistema bancário ao pagar para outra pessoa. Então, a princípio, a pessoa tem que fazer isso, boletim de ocorrência e contestação no banco, pedindo o pagamento novamente daquela parcela que não foi ele que sacou. Se o banco recusar esse pagamento, aí sim é caso dele procurar pela assistência da Defensoria Pública da União, se for a Caixa Econômica, e se for outros bancos, buscar assistência da Defensoria Pública do Estado, se o erro for imputado ao banco. Porque se for imputado ao próprio Ministério da Cidadania, aí sempre vai ser a Defensoria Pública da União. Tá. Então, a pessoa primeiro tem que fazer um boletim de ocorrência. Ela tem Primeira que ir na delegacia ou ela pode fazer via a rede social? Provavelmente, hoje já é possível fazer praticamente todas as ocorrências via internet. Na última vez que eu antes da pandemia, esse tipo de boletim era feito sempre presencialmente. Acredito que por conta dessa necessidade hoje de atendimento virtual, esse atendimento hoje possa ser feito online. Antigamente, as matérias de boletim online eram muito restritas. Hoje já o leque é enorme. É bem provável que já dê para fazer pela internet, sim. Precisa acessar a página Boletim de Ocorrência. Só acessar a página Boletim de Ocorrência Online e verificar lá se dentre as informações tem lá estelionato, saques indevidos. Se tiver essa opção, ela pode fazer online. Certo. E aí ela faz o boletim, ela pode ir para qualquer agência da Caixa Econômica? Qualquer agência da Caixa Econômica, ela pode fazer a contestação. Tá bem. Bom, eu acho que ficou bem, porque aqui no nosso bairro, inclusive onde eu moro, né, na Vila Industrial, teve uma quantidade muito grande de estelionato mesmo, viu, Fernando? Assim, foi incrível. Inclusive, a grande imprensa veio aqui no meu bairro fazer matéria aqui, porque teve realmente muita fraude. Mas hoje o dia a dia da gente... o dia a dia aqui no bairro deve estar escutando a nossa live, então isso está ajudando bastante a dar um esclarecimento que as pessoas têm que fazer. Isso. Agora, aproveitando aí que você trouxe essa informação, qual a dica que eu dou para a população sobre segurança? Primeiro, aquelas pessoas que fazem saque com cartão, nunca andar com a senha junto com o cartão. Eu recebo muitos casos na DPU de saques indevidos porque as pessoas carregam até com durex grudado no próprio cartão a senha. Então, o estelionatário, de alguma forma, consegue pegar o cartão da pessoa e já está de bandeja com a senha. Eu sei que é difícil, né? A gente é jovem e é difícil a gente guardar uma senha. E hoje a gente não tem só uma senha para guardar, a gente tem centenas de senhas. Mas dentro do possível, se você anota a senha, não andar junto com o cartão. Andar com a senha num bolso, cartão no outro. Isso já elimina mais de 50% das fraudes.
Segunda dica, nunca confiar na ajuda de terceiros. Quer ajuda, tem que procurar um funcionário dentro do banco, não pode pegar aquelas pessoas aleatórias andando na sala de caixa eletrônico e sem a devida qualificação, com o colete, crachá, porque essas pessoas só estão no horário bancário, não existem esses atendentes fora do horário bancário. Então, se a gente tomar pequenos cuidados, então não andar com a senha no cartão, se precisar de ajuda, procurar ajuda de um funcionário do banco, com crachá, que tem acesso ao interior da agência, até de preferência pedir ajuda no interior da agência para depois ser ajudado. Evitar de fornecer documentos pessoais para pessoas, para terceiros, porque eu já ouvi falar até de amigos, você empresta seu documento um pouquinho, precisava dele um pouquinho. Enfim, as pessoas confiam muito nos outros e acabam dando de bandeja aí a informação necessária para o fraudador tomar o seu benefício. Né? Não clicar em links que recebem no celular, seja SMS, seja WhatsApp. 99,9% dos links recebidos são vírus disfarçados que roubam informações. Eu sei que é difícil, né? Você tem que viver desconfiando de tudo e de todos, mas se cada um fizer a sua parte, já conseguimos diminuir bastante aí a quantidade de fraudes, né? Normalmente, contatos ativos de telefone, né? Nunca prestar informação em contato ativo de telefone, a passivo, né? Quando você recebe a chamada. Sempre prestar informação se você ligar para o banco, no telefone do cadastro do banco. A Vera Lúcia, né, também está perguntando, ó, no mês passado, né, a segunda parcela do auxílio emergencial não apareceu na minha conta. Alguém pagou um boleto bancário e não fui eu. Procurei o caixa, disseram que me dariam uma resposta em 10 dias, e até agora nada. Desde o dia 9 de junho, passaram mais de 10 dias realmente. Então, nesse caso, ela tem que fazer isso, um boletim de ocorrência e ir lá na Caixa Econômica com o boletim de ocorrência e pedir o ressarcimento. Então, pelo que eu vejo do caso dela, ela já fez a contestação administrativa. Então, aqui, ou ela vai na Caixa cobrar por uma resposta definitiva, ela pode acionar também um canal de ouvidoria da Caixa para reclamar da demora, e ela também pode procurar já a assistência da Defensoria Pública da União. Lembrando que eu sempre estimulo aí essa primeira orientação, justamente porque a gente também não vai dar um atendimento rápido para ela, justamente por conta desses milhares de pedidos que estão aguardando para serem analisados. Então, no caso dela, como ainda ela não tem a resposta, o ideal é pressionar por essa resposta. Em caso negativo, aí sim o único canal é a justiça. Mas de repente, se ela não fez o boletim de ocorrência, aí ela vai ter que fazer sim, porque para acionar na justiça, o juiz exige que dentro do documento seja apresentado um boletim de ocorrência, até para provar que a pessoa está de boa fé e, inclusive, comunicou a prática de um crime. Então, não é apenas uma alegação ali no vazio. Tá. Bom, aqui está meio escuro aqui o celular. O Martins está desempregado desde o início da pandemia, sem qualquer renda. Ele tentou o benefício, mas foi negado com a alegação de que ele recebeu uma renda acima de R$ 28.500 em 2018. Como proceder nesse caso? Tá, bom, mas isso você já respondeu. Aquilo lá, isso aí é justiça direto. É justiça direto, ou uma reclamação sem advogado no juizado, ou um pedido de assistência para a Defensoria Pública da União, e a gente vai ajuizar uma ação alegando que essa discriminação é inconstitucional, porque viola o princípio da isonomia, da dignidade da pessoa humana, porque o que importa é a renda atual, não é a renda de 2 anos atrás. Uma outra questão bom, se eu sou de Sorocaba, entro no site da DPU e não tem um atendimento específico como São Paulo, quando você entra no site e já vê um canal para esse caso, é só eu entrar em contato com a unidade de Sorocaba e enviar os documentos? Cada unidade está atendendo de uma forma? Todas as unidades do Brasil estão prestando esse serviço? Isso, até assim, eu falo, felizmente que nós aqui em São Paulo fizemos esse formulário para facilitar o acesso,
e da população, infelizmente, não é realmente uma diretriz nacional por enquanto. Então, nós não temos aqui um atendimento unificado, criado pela nossa administração superior, até por uma questão estrutural. Existe já a equipe de informática está trabalhando isso no nosso próprio sistema, mas, como você sabe, não é assim de um dia para o outro que um sistema fica pronto. Então, nós aqui adaptamos uma tecnologia já existente no Google, que é o Google Forms, e criamos, então, esse formulário de forma independente. É uma questão da administração de São Paulo. Tem outras unidades do Brasil que já aderiram a esse mesmo procedimento. Salvo engano, Paraná, Pará, Brasília agora parece que vai começar, Belo Horizonte talvez agora comece também. Então, esse formulário, realmente, para aqui, para o estado de São Paulo, ele é exclusivo da unidade de São Paulo. Né? A gente criou aqui um grupo de trabalho, eu sou o coordenador desse grupo de trabalho, justamente porque quando a gente viu explodir esses casos de indeferimento, a gente não adiantava sair trabalhando, a gente tem que se organizar para receber essa tonelada de pedidos de assistência. Foi aí que a gente fez esse grupo de trabalho e que a gente criou esse formulário. Então, Sorocaba, eu abri aqui agora, se você colocar lá dpu.def.br/endereço, endereco, né, sem o cedilha, _São, _Paulo, sem o acento também, e clicar no item na cidade de Sorocaba, você vai ver que Sorocaba atende via telefone. Então, o atendimento é prestado. É que, em vez de você ter um formulário, você liga para um número, no caso aqui, DDD 15 98 155 0321, né, repetindo, 9815 98 155 0321, DDD 15. Então, através desse telefone, você fala, olha, eu tive meu auxílio emergencial negado, preciso de assistência. E aí, a partir daí, a pessoa vai dar as informações e solicitar os documentos. Vai acontecer o processo de assistência do mesmo jeito, tá? O formulário foi só um facilitador, mas todas as unidades da DPU estão atendendo auxílio emergencial. Umas por e-mail, outras por telefone, mas tudo concentrado nesse site. Então, você não tem perigo de você saber ficar sem informação. Você acessa dpu.def.br/endereco-sal-paulo. E aí escolhe a unidade relativa à sua cidade e aí veja a forma de contato que você pode fazer. Já coloco aqui pedido de desculpas, é verdade, já aproveito para responder uma outra pergunta, Toninho, porque realmente não existe no nosso site, isso é uma falha mesmo, reconheço aqui, São Paulo já tem por conta do formulário, colocamos lá, mas não existe mesmo as cidades que pertencem, por exemplo, à atuação da DPU Sorocaba, né? A DPU Sorocaba, ela não atende só Sorocaba, ela atende todas as cidades que são pertencentes à subseção judiciária de Sorocaba. E essa informação você só vai achar na página da Justiça Federal, tá? E essa página da Justiça Federal, aproveitando, foi uma coisa que você pode pesquisar jurisdição, municípios, TRF3. Então você vai ter um link que chama-se Jurisdições por Municípios TRF3. Lá você vendo a sua cidade, você consegue ver se ela pertence ou não à DPU Sorocaba. Mas eu já coloco um compromisso aqui de internamente eu fazer esse pedido para a Defensoria Pública Geral da União, para que na página de contato de todas as unidades constem os municípios que fazem parte da subseção, porque realmente eu realmente vejo aqui muita dificuldade, compartilho aí da pergunta da colega, que se eu fosse usuário eu ia reclamar também. Como é que eu vou saber que a minha cidade faz parte da DPU Sorocaba, se lá só está escrito Sorocaba? Realmente o cidadão ele não vai ter esse conhecimento. Vou pesquisar a jurisdição no site do tribunal, tranquilamente. Não, você não sabe nem que é jurisdição. Então, como é que ela vai saber, então, que a sua cidade pertence à atuação da DPU? Mas já que eu tenho que dar uma solução aí para os nossos ouvintes aí da live, telespectadores aí, live espectadores, então a pessoa entra no Google, põe lá, jurisdições por municípios TRF3, procura a sua cidade, e aí ela vai estar vinculada a uma subseção. Se a subseção for sede da DPU, tem DPU, se não, infelizmente, tem que buscar a assessoria de um advogado particular, ou você pode entrar no site da Justiça Federal da sua cidade e procurar por atermação, que é justamente quando você procura a justiça sem advogado. Eu sempre falo para as pessoas que fortalecer, né, no caso das defensorias estaduais,
e da União, né, é importantíssimo para a consolidação da nossa democracia, né? Eu já fiz umas 3 visitas à DPU aqui, né, em São Paulo aqui, e também várias vezes na Defensoria Estadual, e a gente vê mesmo um volume, mas enorme, né, de pessoas procurando, e a gente vê realmente falta servidores públicos, né, para poderem dar o atendimento a todas essas demandas e também, às vezes, as condições de trabalho, né? Às vezes, na Defensoria Estadual, inclusive, né, eu vi lá 2 defensores trabalhando, assim, em uma salinha que não tinha nem móveis direitos para colocar o processo. Então, as pessoas se dedicam ao máximo pelas condições de trabalho que elas têm, né? Então, eu até pediria às pessoas também que estão aí vendo essa live para se atinar a isso, porque o que as pessoas vão lá procurar o seu direito e tem que procurar, mas às vezes não percebe um pouco, né, essas questões, né, a estruturação dessas instituições tão importante para a sociedade, tão importante para a democracia. É bom que as pessoas saibam disso, né, o meu testemunho, porque as pessoas têm que brigar por essas instituições, porque elas protegem nossos direitos, o direito das pessoas, do povo, né? Então é muito importante aí. E assim, a dedicação deles é uma coisa descomunal. Eles têm aquilo quase como se não fosse mais um problema seu, é um problema também do defensor. Eu acho isso assim fantástico. O empenho de vocês. Queria parabenizar você, viu, Fernando? Mas parabenizar no seu nome todos os defensores aqui do Estado de São Paulo, também da União, porque vocês fazem um serviço primordial para a nossa sociedade. Viu? Fernando, as pessoas vão lá e se cadastram no site, né? Ele quer o auxílio emergencial, se cadastra no site. Desse cadastro, que fica em análise muito tempo, então tem pessoas que ficam me reclamando, estão ali mais 2 meses de análise, não sei o que lá, inclusive tem até brincadeiras nas redes sociais. Quem que é essa, eles não falam análise, Analice que está no meu dinheiro, porque não sai o nome, Analice. Tem uma novidade para boa parte dessas pessoas. Seu benefício já não está mais em análise, tá? Você apenas está consultando o lugar errado, tá? O que acontece? Salvo engano, o aplicativo da Caixa, ele mantém essa informação em análise. Só que se você entra na consulta do site do Dataprev, você já vai ter lá o indeferimento, tá? Eu vi um caso hoje disso. Eu entrei em contato com o cidadão para apresentar documentos. Ele falou assim, não quero mandar documento não, prefiro aguardar o meu benefício que está em análise. Falei, tem certeza? Porque aqui está aparecendo... Não, aqui está constando em análise e tal. No primeiro momento, eu aceitei o pedido dele. Bom, ele está querendo esperar, não quer mandar documento, não vê como a necessidade de quem fixe é cada um, né, Toninho? Se a pessoa não quer que eu atue por ele, eu estou com 5 mil na fila. Então, realmente, eu vou passar para o próximo da fila imediatamente. Mas depois eu me toquei que, na verdade, assim, ele está em erro. Ele acha que está em análise. Eu fui ver o site do Dataprev, está indeferido já. E faz tempo. Então, está nos nossos links. Você tem condição de colocar o site do Dataprev? Está aí nos nossos links aí. Os links estão na conversa também ou só aparecem na tela em verde? Então, é o link aí da Dataprev aí. Deixa eu ver aqui, ó. Vou ler o link aqui para o pessoal que está alerta aí. O link é consulta auxílio, dobra o A mesmo, tá? Consulta auxílio, .dataprev. O link está no comentário, está nos comentários. Pronto, então é aquele lá, consultaauxilio.dataprev.gov.br/consulta. Então, gente, é bem provável que não esteja mais em análise, já está indeferido e você está perdendo tempo. Então, é o caso aí de procurar um dos 3 caminhos que eu dei aqui, ou procurar a DPU, ou procurar o Gabinete de Conciliação, ou procurar diretamente a Justiça Federal, o Juizado Especial Federal, por meio de ajuizamento de uma ação sem advogado. Fernando, se a pessoa demora, ela está 2 meses, você falou assim, que provavelmente ela foi indeferido.
ela pode estar demorando 2, 3 meses, no fim está deferido, ou todos que estão demorando necessariamente vão estar indeferidos? Toninho, já vi de tudo. Já vi casos que aparecem indeferido, a pessoa recebeu. Então, às vezes, essa informação está desatualizada mesmo, em um site, no outro. Pode acontecer mesmo. Se caiu na conta, ok, né? Melhor ainda. Agora, já aconteceu mesmo de estar deferido e não apareceu dinheiro. Cuidado, vamos lembrar daquele início da nossa conversa. Esses casos, a maioria de que aparece que está deferido, a pessoa não recebeu, alguém da família recebeu e está gastando o dinheiro dos dois. Então, assim, se é do Bolsa Família ou Cadastro Único, normalmente o responsável familiar recebe por todos. Então, o dinheiro não é só dele. Então, quando você fala de responsável familiar, ele é tratado como uma pessoa que provê o sustento daquele grupo familiar. Então, ele recebe tudo porque ele que vai prover o sustento, não é para ele embolsar e não dá para ninguém. Então, o responsável familiar do Bolsa Família, do CadÚnico, ele vai ter que dividir esse auxílio com as demais pessoas da família. Até porque a lei fala que apenas 2 pessoas da família vão receber. Então, uma família de 5, as 2 que receberem é para prover o sustento dos 5. A gente sabe muito que tem casas, tem famílias independentes. Vamos supor numa casa que tem pais idosos e 3 filhos já adultos, cada um com a sua esposa. E vamos supor que tudo isso é um núcleo familiar. E lá um dos filhos recebe 600 e o outro recebe 600. Ele fala, não, eu não tenho mais, nem para mim, não vou dividir com ninguém. Mas, em tese, pela lógica da lei e do sistema, esse dinheiro aí era para juntar com quem recebeu e prover o sustento daquele núcleo familiar. Eu sei que é injusto, né? A gente volta naquilo que eu te falei, que isso tinha que ser pago para todo mundo e tal, mas vamos trabalhando com a realidade do auxílio. Se o núcleo familiar tem direito a, no máximo, 2 cotas, por óbvio, essas 2 cotas era para o sustento de todas as pessoas desse núcleo, não apenas para aquelas 2 pessoas selecionadas pelo governo que receberam, né? Então, por isso que eu até brinquei que muita briga familiar deve estar acontecendo agora durante esse auxílio emergencial, porque aquele, entre aspas, sortudo que recebe o auxílio, às vezes não divide ele com as demais pessoas do núcleo familiar que não receberam, justamente porque ele foi o escolhido para receber naquele núcleo familiar. É que eu acho que também muita gente nem sabe, eu mesmo não sabia dessa informação. Que você tá falando, são informações realmente... Muita gente viu lá na conta dele e fala, então esse dinheiro é meu, né? Não, veja bem, Toninho, eu só sei disso, número 1, porque eu coordeno o nosso grupo de trabalho do Covid aqui em São Paulo. Número 2, eu tenho uma lista com cerca de 300 defensores públicos federais que discutem isso diariamente. São milhares de mensagens diárias sobre o assunto, e nisso aí que eu desenvolvi esse raciocínio, esse entendimento sobre o que está acontecendo. Senão, eu também estaria que nem você. Tá? É normal não saber, não entender isso que acontece. Eu entendo porque eu já vi muita discussão sobre isso. E muitos casos de indeferimento para poder entender o que está acontecendo. Muitos ofícios respondidos pela Dataprev, pelo Ministério da Cidadania. E aí, a partir disso que eu criei, então, esse entendimento sobre o porquê que algumas pessoas não recebem, ou outras consta que recebeu, mas não recebeu de fato. Ela recebeu por outra pessoa, pelo responsável familiar, que consta lá no Cadastro Único. Ele tem que pegar o dinheiro e dividir entre o núcleo familiar. Certo. E aí a pessoa se cadastrou, ela foi aprovada, foi deferido, tem o direito. Automaticamente já cai na conta dela, ou ela ainda tem que apresentar algum documento para ter direito a que o dinheiro seja depositado na conta dela? Isso. Bom, no início a gente tinha lá o cadastro de uma conta, podia ser qualquer conta em qualquer banco, e o benefício era pago já de cara nessa conta do banco. Quem não tinha conta, o governo depositava isso na caixa automaticamente, numa poupança digital, e aí nas datas divulgadas de calendário, a pessoa ia no banco com um documento com foto, e aí retirava o dinheiro. Então, basicamente, a pessoa tem que apresentar uma identificação com foto no banco, nas datas divulgadas, para receber o dinheiro. O que acontece hoje? O governo primeiro disponibiliza o benefício na poupança digital. Aconteceu isso no último mês. Então, você poderia, no máximo, pagar boletos nessa conta. E depois de uns 10 dias apenas que você podia ir ou no banco sacar o dinheiro, ou para quem tinha cadastrado aquela conta lá atrás, em qualquer outro banco,
a Caixa, então, fazia essa transferência, mas só depois de um certo período, né? Então, hoje, basicamente, a pessoa precisa de um documento com foto, em geral, um RG, uma carteira de trabalho, uma CNH, ela pega esse documento com foto, vai ao banco, ela vai receber, né? Nós temos um problema grande, não sei se é o foco de vocês, os estrangeiros. O estrangeiro tem que apresentar o Registro Nacional Imigratório, que é o nome atual daquele antigo RNE, que é o Registro Nacional Estrangeiro. Então, apresentar o RNE ou RNM, e também outro documento, como um protocolo de refúgio, um protocolo de solicitação de residência, o passaporte válido, e nós brigamos ainda até para a aceitação da cédula de estrangeiro, porque sabe-se que São Paulo, principalmente, tem muitos estrangeiros que têm apenas o número do CPF, mas não têm o documento nacional. Isso ainda é uma briga, mas nós estamos batalhando para que todos os estrangeiros que residem em São Paulo, no Brasil, na verdade, tenham acesso também ao auxílio emergencial, mesmo que não possua aí a sua regularização migratória. Esse público tem que procurar também assistência jurídica para obter o seu auxílio emergencial. Fernando, bom, eu acho que eu fiz todas as perguntas. Tem alguma questão que você acha que deixamos de perguntar que seja importante assim, para a população? Para assim, nossa, olha, o pessoal do Toninho esqueceu de pensar isso, o povo esqueceu de perguntar alguma coisa bem importante aqui que é bom eu comentar. Bom, eu acredito que a gente tenha tocado aqui nos principais pontos mesmo que nós estamos percebendo os problemas, né? Talvez a gente não tenha falado da questão da renda per capita, porque a lei fala até meio salário mínimo ou 3 salários mínimos de renda total. E a Caixa, e até mesmo a Justiça Federal, infelizmente, em algumas decisões, tem considerado esses requisitos cumulativos. Então, se a lei fala ou, é ou, né? Não existe, lógico, essa é uma interpretação defendida pela Defensoria. Então, se a família tem até renda per capita de meio salário mínimo ou 3 salários mínimos de renda total, então pode ser uma das duas situações. Então, se a pessoa ganha 10 mil, mas a renda per capita é inferior a R$500, vamos pôr um grupo, uma família com 20 pessoas, e a soma da renda é 10 mil. Então, a renda per capita é inferior a 500, mas é superior a 3 salários mínimos total. Essa família teria direito? A gente defende que sim, porque não nos interessa, porque a lei fala que são requisitos alternativos. Então, você olha tanto para a renda per capita quanto para a renda total, né? Então, é uma demanda também bastante recorrente. Nós temos defendido, então, que se a lei fala ou, é ou, né? Se a lei quisesse falar e, era e, né? Então, é uma outra situação que a gente tem defendido e que tem gerado também o indeferimento do auxílio emergencial. De resto, o que eu falei aqui, eu venho aqui, fico contente de poder trazer essas informações, porque eu sei como deve estar sendo difícil para as pessoas, ninguém consegue acessar as instituições, está tudo fechado, o Google ele responde muitas perguntas, mas a gente não tem nenhum tipo de confiabilidade no que está escrito ali, né? São muitos aventureiros aí, o auxílio emergencial mesmo é uma loucura. Você entra no YouTube, tem especialista para tudo ali. E eu fico feliz de poder trazer essas informações aqui para a população, aí, o público aí do vereador Toninho. Agradeço imensamente a sua iniciativa. Antes tivéssemos mais pessoas com esse motivo para levar informação para a população. E peço desculpas aí, realmente, peço paciência para a população. A nossa instituição tem ali a estrutura para atender muitos casos, mas nós estamos hoje com passivo por volta de 5 mil casos já na fila. Temos uma equipe imensa trabalhando, cerca de 80 pessoas trabalhando para atender essa demanda, mas o nosso processo ele é lento. Eu preciso obter os documentos da pessoa, são pessoas humildes às vezes. Ontem eu mandei mensagem para uma pessoa, preciso do seu RG. Como assim, RG? Não, bate foto. Ai, moço, eu não sei como é que faz isso. Então, você imagina o grau de dificuldade que a gente tem para trazer os documentos e analisar. Uma simples foto do RG vira um monstro para uma pessoa humilde, uma pessoa que não conhece muito de tecnologia. Imagina você pegar caso por caso desse e andar na fila até chegar na sua vez. Então, quem procurar o nosso serviço, tenha paciência, a gente vai conseguir chegar lá.
Se você acessar o site da Defensoria, nós tivemos com o formulário fechado, porque nós temos que dar conta aqui do que já chegou. Tenha um pouco de paciência, vai chegar a sua vez, você vai poder fazer o pedido de assistência. Como eu falei no caso da nossa amiga lá, que começou a pergunta, se você tiver uma prova muito evidente do seu direito, então principalmente nesses casos aí de que o vínculo do trabalho está com a baixa na carteira, o funcionário público tem a carta de exoneração, de demissão, de desligamento. Você tem um documento idôneo que já contraria o motivo, vocês podem fazer direto a reclamação via atermação na Justiça Federal, no Juizado Especial Federal. É um procedimento um pouquinho complexo, tem que fazer um cadastro, tem que digitalizar os documentos, mas você vai ter acesso mais rápido, com certeza, ao seu direito, infelizmente. Eu queria estar aqui abrindo a porta da DPO. Tem 6 milhões para mim que eu vou dar um jeito. Mas tenho que ser sincero, não posso falar. Porque amanhã você vai falar, aquele desgraçado falou para eu acessar a DPU, já tem um mês que eu estou aqui, até agora não aconteceu nada. É porque a gente tá aqui ó, sufocado, tentando dar andamento. Nós vamos atender quem nos procurar, mas tem que ter paciência. E, Fernando, só uma pergunta que veio na minha cabeça. Pode falar. Não, é só uma pergunta na minha cabeça, porque o nosso mandato tem uma relação muito forte com as pessoas com deficiência, né? Quase todas ganham o LOAS, né? Que é uma assistência, né? A maioria também, eu acho que tem um quarto da renda per capita e acaba tendo direito ao LOAS. Quem ganha o LOAS, a família que ganha o LOAS, ela tem direito a auxílio emergencial? O LOAS é visto como um benefício previdenciário? Aí ela não tem direito? Titular, sim, o titular do LOAS, ele não tem direito. Mas a família do titular do LOAS, se preencher os requisitos legais, tem direito limitado a 2 cotas pela família. Então, o LOAS, ele entra como uma renda familiar. Então, o titular do LOAS, não, ele não tem direito. Ele já recebe um benefício assistencial, inclusive superior ao auxílio emergencial. Mas o pai, a mãe, o irmão, que moram juntos e preenchem os requisitos lá da lei, podem fazer o requerimento, vão receber normalmente. Inclusive, eles já devem ter recebido até a pessoa com deficiência. Por causa do cadastro único. As pessoas com deficiência, normalmente, a família dele está no cadastro único. Então, essas pessoas provavelmente já receberam automaticamente, desde que preenchidos os requisitos do auxílio emergencial. Entendi. Tá bem. Então, era essa a minha dúvida, porque eu vi aqui a própria pessoa efetivamente não recebe. Tá, a pessoa não, mas se uma outra pessoa tiver no critério da família, ela recebe. Recebe normalmente. Tá, assim como uma pessoa que estiver numa casa que uma pessoa trabalhe e continue recebendo renda, se preencher os requisitos aí da renda per capita ou da renda total familiar, vai ter direito também. Tá, entendi. Bom, eu acho que é isso, Fernando. Queria agradecer você, né, o Fernando Carvalho, de estar aqui, né, o tempo dele está disponível aqui, ele não está em horário de serviço, ele está aqui prestando um serviço aqui meio que voluntário aqui de vir esclarecer aqui para as pessoas da nossa página várias dúvidas aí que eu tenho certeza que contribuiu bastante para sanar muitas dúvidas. Eu já saí aqui com algumas dúvidas, coisas que eu nem sabia, nem era dúvida, porque eu nem tinha conhecimento sobre aquilo. Eu saí aqui maior do que eu entrei nesse bate-papo. Tenho certeza que as pessoas também, agora a gente vai poder, inclusive, auxiliar outras pessoas que estão aí com dúvida, né? Excelente, excelente. Então, por você, né, estar aqui com a gente, batendo esse papo, essa disponibilidade que você teve, assim, de pronto, né? E agradecer novamente aí todos os defensores públicos, né, tanto federal como do estado, que a gente sabe aí que vocês realmente fazem um trabalho magnífico aí, são bem empenhados mesmo. Quem me conhece, eu não sou de puxar o saco de ninguém, não. Né? Que eu vi, comprovei, fui várias vezes, e a gente vê o empenho de vocês mesmo. Parabéns pelo trabalho, Fernando. Dá um abraço a todos os seus camaradas lá. Tem um reconhecimento da sociedade, a sociedade que conhece o trabalho de vocês, tem um reconhecimento do trabalho que vocês fazem, viu? Agradeço imensamente, Toninho, e devolvo para você os elogios, porque, na verdade, você está me ajudando com o meu trabalho. Eu tenho lá dentro das minhas funções promover mesmo a educação em direitos da população.
E você que nos dá a oportunidade, nos ajuda também a prestar o nosso serviço. Estou muito feliz de você ter nos chamado. Faço o adendo aqui, estou em licença, tá? Estou em licença capacitação, nem atividade estou, mas estou aqui também, porque eu vejo a importância da gente, essa uma hora que a gente bater um papo aqui, o alcance disso são centenas de pessoas. Essas pessoas que ouviram vão orientar outras pessoas, que vão orientar outras pessoas. Então, isso de alguma forma causa um impacto positivo na gente também. Porque a pessoa tendo mais orientação, tem gente que já não busca assistência, já vê que o caso dela já está resolvido. Ou ela vai buscar a partir de agora, porque o caso dela não adianta ficar esperando mais. Estou muito feliz, agradeço em nome da instituição, vou transmitir os abraços certamente, e nós estamos de portas abertas aí para novos bate-papos e orientação da população que necessita. Um grande abraço para você também. Estão os links aí na resposta, você tem meu WhatsApp agora, então, precisando da nossa informação, estamos à disposição. Tá bom, muito obrigado, viu? E um abraço a todos e todas que estão nos assistindo. Abraço a todas e todas também. Nos vemos lá na Defensoria qualquer hora dessa. Tchau, tchau. Tá bom.